Nós estamos recebendo hoje Vera Banes, professora, pesquisadora e uma apaixonada. E nesse dia de conservação do solo, é um momento extremamente oportuno para a gente falar com ela, que também é zootecnista e trabalha muito com a produção de pastagens. Vera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E a pastagem, as gramíneas para a conservação do solo? Para a conservação do solo, normalmente as melhores forrageiras são aquelas de crescimento mais prostrado, né? Que são aquelas que permitem maior agregação do solo. Porque quando a gente fala de gramínea, nós podemos ter um milho, um arroz e a pastagem, E né? a pastagem. Aí dentro das forrageiras que nós utilizamos para a produção de pasto, tem aquelas de crescimento cespitoso ereto, que formam touceiras, que não tem um poder de cobertura de solo tão eficiente quanto aquelas de crescimento mais prostrado, rizomatoso, estolonífero. Então, assim, é a diferença entre um mombaça, por exemplo, um mombaça e um tifton, entendeu? Então, o mombaça, ele cresce para cima, o tifton, ele cresce mais horizontalmente. Então, ele tem maior capacidade de proteger o solo. Tipo assim, lá nos anos 80, a gente via muito, era colonial, era jaraguá, a grama estrela africana, que era o derruba véia, e hoje que o pessoal fala, e a braquiária, que não tinha nem separação, era braquiária, só isso. Hoje a gente vem lá, igual você falou, o tifton, o mombaça, a rosiziense, que daí dentro das braquiárias ali vem uma série delas, porque vai se vendo. Então é ali que também vai ver a capacidade nutricional e essa capacidade de conservação. Exatamente, porque essas plantas, elas apresentam hábitos de crescimento distintos. Então, algumas apresentam mais de um hábito de crescimento. Então, ela pode ter o crescimento cespitoso e o crescimento mais prostrado. Só que, quanto maior a capacidade de crescimento da planta, maior a exigência nutricional dela também. E quando fala desse manejo, chega a algumas situações que o ideal seria até fazer um corte, uma colheita ali, uma poda, ou mesmo que seja só para triturar, considerando que às vezes eu tive uma lotação menor? Eu particularmente não gosto de trabalhar com a roçagem, porque toda vez que você joga muita massa, muita palha no chão e no solo, você imobiliza muito nitrogênio. E aí você dificulta a rebrota Aí é onde eu posso plantas. começar a ter aquela deficiência de plantas e fazer essa degradação da pastagem? Você tem morte de plantas em duas situações. Quando você corta muito abaixo da altura recomendada para aquele cultivar, porque hoje a gente não usa mais gênero nem espécie, é cultivar, né? Ou quando você deixa passar da altura de corte. E por incrível que pareça, quando você deixa passar, é pior do que quando você acaba colhendo um pouquinho mais. Porque quando você deixa passar, a planta ela tem um ponto de crescimento entre o colmo e o pseudocolmo que se eleva para buscar luz. E aí, quando você corta, aquelas plantas vão morrer. Então, você tem uma morte... É quase uma morte por anemia. Na verdade, é uma morte por decapitação do ponto de crescimento. Decapitação do ponto de crescimento. Então, aquelas plantas, elas morrem. E aí, você vai ter uma redução do número de indivíduos naquele estande, naquele pasto. Então, o produtor, ele não tem muita consciência disso. Às vezes, ele acha que deixar crescer um pouco mais é melhor. Deixar crescer um pouco mais é pior. Não pode. E aí a gente falando aí dessa colheita e tudo, dessa produção. Agora, a gente já está chegando num momento em que vamos ter aí uma diminuição, já começou essa diminuição das chuvas. Sim. Ainda tem tempo do produtor, de repente, fazer uma colheita, seja para feno, seja para silagem? Ou esse pico, esse momento adequado já passou? Na maior parte das vezes, esse momento já passou.
o produtor ele tem que fazer o planejamento para determinar o que ele vai usar como alimento no período da seca. Então, se é uma área diferida, né, que o produtor chama de vedação, se ele vai vedar um pasto, se ele vai colher esse pasto para desidratar e guardar na forma de feno, ou se ele vai colocar no silo para fermentar e guardar na forma de silagem. Nesse momento, as plantas elas começam a florescer, porque há uma redução do fotoperíodo associada à baixa temperatura noturna aqui em Jataí, né? E a redução da disponibilidade de água. Então, esse estresse fisiológico causado na planta estimula ela a produzir as sementes. Claro que algumas cultivares são mais tardias que outras, mas, por exemplo, a Braquiária marandu, a braúna, até mesmo o charaés e os pânicos todos, o mombaça, o tanzânia, eles vão emitir haste floral, porque a planta entende assim, nossa, eu estou sob pressão, então para garantir a minha espécie eu vou produzir semente. E quando ela produz semente, ela converte o carboidrato solúvel, a energia que seria aproveitada pelo animal, para emitir haste floral e produzir a semente. Então ela perde muito valor nutritivo. Então, na maior parte das propriedades, esse período ótimo de colheita já passou. E agora a gente voltar a falar de conservação de solo, vamos aproveitar o dia. A gente pode ter aí produtores que às vezes querem fazer essa integração, e eu ainda vi, acho que essa semana, discussão no grupo, inclusive que você está presente, alguém perguntou, na sua ideia aí, na sua sugestão, perguntou, não me lembro para quem, qual o tamanho de uma área mínima para fazer uma integração que seja viável? É melhor o produtor começar uma integração numa área pequena ou numa área maior? Na verdade, sim, vai depender muito de várias condições, por exemplo, topografia. Não dá para chegar e falar não. assim, é individualizado. É por causa da topografia, por causa do tipo de solo, né? Porque ele vai trabalhar integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. Quais são os componentes que ele vai trabalhar e o tipo de animal que ele vai trabalhar, né? Porque, por exemplo, se ele estiver trabalhando com gado de corte, a fase de cria, ele vai precisar de uma área maior, porque os animais eles permanecem na propriedade durante todo o período de vida deles. Então, ele vai precisar de uma área maior para poder rodar no momento de safra em que ele estiver plantando safra ou safrinha, né? A soja, por exemplo, e o milho, ele tem que ter área de pastagem para manter as matrizes. Então, vai depender muito. Se ele trabalha com recria, por exemplo, ele não precisa de uma área tão grande, porque a eficiência de ganho dos animais é maior e o período de tempo que o animal fica na propriedade é menor. Então, vai depender muito. Um exemplo que a gente tem aqui, que já faz há muito tempo, Toninho Gazzarini, que usa muito aquela questão do consórcio milho-braquiária. É uma maneira de ter, assim, vamos chamar de terceira safra e fazer essa conservação? É uma maneira excelente de ter uma terceira safra, lembrando que é importante para o solo ter o animal sobre essa pastagem, sobre essa forrageira, né? E eu recomendaria para todo mundo que puder fazer. Por quê? Você tem a antecipação do plantio da forrageira, né, que vai ser plantada junto com o milho. Você armazena mais água para o próprio milho, por causa do próprio sistema radicular da planta, né, forrageira. E acho que a proteção que vai dar naquele solo também. Minimiza a evaporação, aumenta a microbiota, aumenta o sequestro de carbono, né, então é tudo de bom. E aí, quando você colhe o milho, você tem aquela área para fazer o pastejo, e quando for em setembro, que você faz a retirada dos animais, você já tem a palhada para dessecar para fazer o plantio direto da soja. Então, é uma excelente alternativa o consórcio de milho com uma forrageira, né? Normalmente a gente usa as braquiárias. E nesse caso, para fazer o consórcio, de um modo geral, a topografia ela já está pré-definida, né? Porque normalmente é uma área de mecanização, é uma área que tem já uma condição pré-estabelecida.
Mas nada impede de você fazer o consórcio numa área que tem um percentual de declividade maior de 3%. Você pode trabalhar. O que dificulta, muitas vezes, é o sistema de plantio mesmo. Mas se for uma propriedade pequena, por exemplo, no sul, o pessoal faz o plantio, né, em morro mesmo. Em Minas Gerais, Espírito Santo, dá para trabalhar com consórcio. E, na verdade, se você pensar, a presença da forrageira, ela garante a cobertura do solo. Então, é extremamente favorável você ter essa cobertura entre linha. Até para as erosões, né? Exatamente, porque aí você minimiza você estava falando, né? Perda de partícula do solo. Por erosão eólica, né? Por causa do vento que começa agora, né? E vai até setembro. Perda de partícula por arraste. Então você tem aquela perda por erosão laminar que o produtor muitas vezes não vê, porque ela é horizontal, e a formação da erosão vertical, erosão em sulco, né? Que é o que todo mundo vê, mas não é só ela que acontece. Então, a gente tem que lembrar que toda vez que o solo está coberto, você está inclusive produzindo água, porque você retém a água, né? O que cai, a chuva, o que cai na propriedade, fica na propriedade, porque não tem enxurrada e minimiza a evaporação. Quer dizer, eu faço, na verdade, 2 ganhos. O primeiro é que quando a água cai, eu não deixo que ela corra ali com tamanha rapidez e velocidade. E a segunda é que ela também não sai do solo com tamanha facilidade. Exatamente. E aí o que a gente tem que lembrar? Quando você não tem erosão eólica, por exemplo, você não tem a contaminação do ar. Quando você retém a água, você não tem a contaminação das águas de superfície, e você filtra essa água para as águas, né, os reservatórios subterrâneos. Então, a forrageira, eu poderia ficar aqui falando, né, o dia inteiro das vantagens que o produtor tem de manter o solo coberto 365 dias por ano, que é o que os produtores aqui em Jataí fazem, né? A maior parte deles. Bom, gente, nossa, tá gostoso. Ela ficaria o dia inteiro, eu também ficaria o dia todo ouvindo, mas nosso tempo está esgotado. Amanhã nós retornamos. Vera, obrigada. Eu fico sempre aqui encantada com as conversas. Obrigadão, viu? Eu que agradeço.